Glória a Deus. Aleluia. Só da igreja capaz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 442 da. Se souberem, me acompanhe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Breve nos é Jesus, há de aparecer em gloriosa todos vão de ver naquele dia, então eu hei de receber e Cristo galardão. Oh, que prazer, breve verei oh Jesus, e verei em plena luz do céu, eu gozarei de toda dor, com Deus livre serei na vida do Senhor. Irei eu receber do seu eterno paz, repouso de prazer, diz o meu bom Jesus, tem paz já e nas celestes de Jeová. Em glória aparecer, esteve os santos peregrarão para a mansão de além, todos virão, breve verei o bom Jesus. Glória a Deus, aleluia, obrigado. Glória a Deus. Amém. Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Bonito, ela chega bem, né? Olha bem. Pode ir. Pode ir. Eu vou com paz. Isso.
Saúde, amada igreja, passa a paz de Cristo. Amém. Amados, estamos, dizer assim, alegres, porque o Senhor nos alegrou. Temos esta direção que Deus nos deu e para Ele. Toda glória, Cristo nos alegra. Esse discernimento é algo que sai dele para a glória do seu nome, para a honra de Deus, nosso Pai. Quero convidar minha esposa para a sua participação, como de sempre. Graças a Deus. Aleluia. Cumprimente, amada igreja, na santa paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o louvor de dar a cabeça. Podemos escutar o convite
igrejas do céu, aqueles que são caídos, aqueles que não têm força, eles encaminham para o poder de Deus, aquele que dá graça, aquele que levanta, aquele que fortalece, Senhor amado. Deus, Jesus amado, força, Senhor. Jesus Cristo, para o Calvário. E por isso, Senhor, temos força para estar em tua presença. Porque só olhamos para ti, Jesus amado, que aqueles que estão cansados, levanta. Nós temos a tua presença. Queres entregar somente para o poder de Deus. Abençoa o teu servo a trazer a tua palavra nessa noite. Faz a tua poder e a tua vontade em nós. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E graças a Deus, já vamos meditar a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente falando e também materialmente. Tudo está relacionado com a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Vamos já meditar no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, e versículo 25. Deus. O Evangelho de falei Lucas, Mateus é Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 21. Aleluia. Vamos meditar nesta palavra, a boa palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 21. Aleluia. O Senhor, nosso amado Deus. Encontraram capítulo 21, aqui nos versículos 25. Todos encontraram. Diz a palavra de Deus. E haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade e no bramido do mar e das ondas. Diz a palavra. Haverá, diz aqui a palavra, haverá e homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados, então irão vir o Filho do Homem com poder e grande glória. Diz aqui a palavra de Deus. E o versículo 28 diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira, para todas as árvores. Quando já começam a brotar luz, sabei vós mesmos, vendo-as, que perto está o tempo. Diz aqui a palavra de Deus. E no resumo ele diz, assim também vós, quando vides acontecer todas essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. E que ele faz a expressão, verdade, porque não passará esta geração, nem coisa como isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra, com as minhas palavras, coisas não vão passar. Pode sentar e oramos, meditar nessa palavra. Glória a Deus.
sobre as Escrituras se não tivermos cuidado. Como a própria palavra nos diz, de observar os sinais, mas iniciando por Israel. Aqui nesse capítulo 21, como nós lemos, mas o versículo 20, onde não lemos, tem uma referência para a observação. Jesus dizendo: quando vides Israel cercado de exército, está aqui no capítulo 21, versículo 20. Sabei que é chegada a vossa desolação. O primeiro aperto veio para quem? Para Israel. Para que nós ficamos bem informados e saber o que estamos lendo, que a Bíblia diz. Israel foi cercado de exército no ano 70. A nação foi devastada, foi praticamente destruída. As mulheres que estavam distantes foram partidas pelo meio. Quando ele diz, não lembro, mas lemos sequência do versículo 25. E a eles pessoais das grávidas e das que se amamentam. Isso ele estava referindo a uma invasão do exército romano, já na época do ano 70, como eu já disse. E quando o exército estrangeiro cercava Israel, a primeira atitude que ele fazia, tomava era a primeira atitude que os inimigos tomavam era matar as mulheres grávidas. Para que? Por dois motivos. Para que os homens ficassem mais livres, para enfrentar a batalha com os inimigos, e aí na sequência o intuito, o pensamento dos inimigos era de riscar o nome de Israel do face da terra, eliminar a geração futura. E vemos que a Escritura vai nos prevendo de informações nesses capítulos, nesses versículos que lemos. Estou referindo o versículo acima, para saber o sentido que a palavra de Deus nos coloca. E quando Jesus estava lá na cruz, o povo judeu tomou uma atitude de assumir o pecado, o castigo que viesse, se Jesus não fosse malfeitor. Como na verdade não era, nunca será, nunca foi malfeitor, então era inevitável que o castigo viesse. E veio, até hoje Israel está sofrendo pressão devido à transgressão cometida. E no fim, aí quando Deus termina de falar com Israel, ou sobre Israel, ele passa a falar com quem? Sobre o quê? Natureza. A natureza. Justamente. Israel, como eu já disse, é o relógio de Deus para quem presta atenção nessa palavra. Palavra do Senhor, nosso amado Deus. E depois ele fala com o povo de Israel sobre o castigo, que ele também aplica a palavra, dizendo: não passará esta geração sem que tudo aconteça. Uma geração no Novo Testamento dura 40 anos. E uma geração
nem toda a Bíblia dura um tempo que não se encontra. Estão compreendendo? Então, daquela profecia que Jesus disse, há 40 anos aconteceria a destruição de Israel. E aconteceu no ano 70. Porque Jesus começou seu ministério no ano, qual foi o ano? Que ele começou seu ministério no ano 30. E foi batizado com quase 30 anos. Começou seu ministério no ano 30 da Nova Aliança, Novo Testamento. E para ele começar, então, já fazia, quando ele começou, no Novo Testamento, já tinha completado 4.000 anos que Adão tinha pecado. Mas como o Novo Testamento, já chama Novo Testamento, tem essa nova iniciação, aí ele, não contando o Antigo Testamento, aí ele trouxe a palavra com base nos primeiros anos que são contados no Novo Testamento. Estão compreendendo ou não? É bom que nós leiamos a palavra de Deus e citamos o que ela está falando conosco. Então, como nós estamos referindo sobre Israel, houve uma profecia, ou a profecia que se cumpriu no ano 70. Qual ano? 70. Se não, por que eu estou falando uma vez e outra? Eu já vi pessoas pregar cada loucura, que o erro sem correção é loucura. Eu já vi pessoas dizer assim, ó, Jesus disse que orar para que a sua vida nem aconteça no inverno nem no sábado. Já ouviram falar isso? Já. Tem isso na Bíblia? Tem? Não. Entendeu por que nós não podemos pregar? Às vezes fazendo barulho, fazendo zoada e ficando tudo certo, mas quando está tudo errado, não tem na Bíblia. E os irmãos e as irmãs estão cansados de ouvir essa invenção de valor que o próprio Jesus chama quem distorce as Escrituras é doido, é louco. Por isso que o culto ele é racional, é um culto de instrução, seja mais pessoas ou menos pessoas, mas a instrução é para que a pessoa saiba o sentido exato da palavra. Pois é isso. Não tem mais na Bíblia. Cuidado para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Fuga não é vinda, é? Fuga é fugir. Então, fuga sim, vinda não. Vinda é chegar e fuga é Fugir. O que é que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer, Fugir. se o exército romano cercasse Israel no sábado, toda a nação estava recolhida segundo a ordem da lei. Sexta-feira, no horário das 6 da tarde, os portões de Jerusalém fechados. Só abriria no sábado às 6 horas da tarde. Estou falando para que você leia a palavra e entra no mesmo sentido que a palavra para nos leva. Se o exército romano cercasse Israel no sábado, não dava para eles fugir. Por quê? Está fechado. Porque estavam com os portões fechados, segundo a guarda do sábado. Segundo a guarda do sábado, na época da lei ainda, e eles usavam assim. Hoje é. Está em Mateus 4:20, não é vinda, é fuga dos judeus na época. Essa profecia já se cumpriu no ano 70. Se o exército romano cercasse Israel no inverno, aqui está o inverno, se agasalha dá para sair, mas na Judéia não. Na Judéia o inverno é tão extenso
que é tão intenso que até os animais são recolhidos. Por isso que às vezes é o capítulo 20 de Lucas e o capítulo 24 de Mateus, ele vem a profecia acompanhado com história de Israel. Primeiramente, se vocês estão compreendendo, para que a palavra que a pessoa prega, ela seja recebida para os que estão ouvindo. E pelo que está pregando também, seja uma palavra ouvida, compreendida e progressiva, que ela tenha progresso, tenha crescimento. Palavra. Então essa profecia se cumpriu, como já disse alguma vez, até no ano 70 da nossa época. Israel foi invadido pelo Império Romano, como eu já disse, e a nação foi dispersa para vários lugares da terra, quase todos os lugares da terra. Israel perdeu a pátria e a situação foi grave. Mas na sequência, aí Jesus, estou comentando no capítulo 21, verso 20 até o 24. Do 25, aí ele passa a fazer uma observação, ou nos adverte, a observar as Escrituras através dos sinais que acontecem aonde? No mundo. Agora já é o mundo. Já não é só Jerusalém, é o mundo todo, da palavra de Deus. Aqui no versículo 25 ele diz que haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. E ainda prossegue esses sinais na lua, no céu, na lua e nas estrelas, cumpriu-se no ano 1914. É necessário que nós prestamos atenção, porque a palavra ela é assim. Em 1914, o sol escureceu, a lua perdeu o vigor, as estrelas caíram do céu. Conta a história de Israel. Então, a Bíblia, vocês estão compreendendo? Tem que a palavra é pregada de acordo ela nos leva a pregar. Por quê? Porque na época de Israel ficou espalhado pelo mundo, ainda está ainda, mas é uma minoria comparado com aquele tempo. Em 1914 houve a primeira reunião das Nações Unidas, dando apoio a Israel a voltar para a sua pátria. Voltar para a sua. Por quê? Porque a vinda do Messias estava se aproximando. Não é só para voltar simplesmente. A vinda do Messias já estava e onde o Messias vai chegar primeiro? Israel. Hã? Israel. Quando ele vir trazer a Israel a eliminação do véu da lei e colocar Israel pela fé, a posteridade da graça, falou da graça, sequência da graça, é lá. Está compreendendo? Para trazer os judeus à salvação, mas por meio unicamente pela fé. Então nós temos uma boa informação dentro da palavra quando prestamos atenção na própria palavra, a palavra de Deus. Daí ele começa a falar a respeito do mundo. Ele passa a falar a respeito do mundo. E ele refere o que? Um ar. Depois que eles fazem o sinal do sol, na lua, das estrelas, aí aparece. E a perplexidade. O que é perplexo? O que é isso?
acontecendo, eu não sei para onde vou. Isso quando a pessoa não tem Cristo. Isso chama perplexidade. Chama-se desorientação. É despreparação de socorro, ou para socorro. Então, a palavra diz, perplexidade das nações, pelo bramido do mar e das ondas. A natureza, ela tem esta convivência com as profecias de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas é coisa que deve ser ensinado para a pessoa ficar bem mais atentos, mais bem informados, melhor. Mas já há mais de uns 40 anos, teve muito mais que isso, eu estou falando sobre eu, mas eu venho analisando pesquisa que a Baixada Santista ela vai ser mudada. Você está compreendendo? Todos os habitantes, as prédios que existem na Terra, Baixada Santista vai ser inundada pelo mar. São Paulo inteiro, então. E aí pode até correr perigo aqui. Mas todos os lugares de níveis mais baixos do mar, porque o mar toma para a posse. Eu quero dar uma referência sobre isso. Já no passado, no tempo dos profetas, ele já tinha essa mesma visão, que a nossa palavra ela é transmitida com fundamento. Não é com gritaria. Jesus nunca pregou fazendo gritaria e eu andando com a cangapé, como se diz, né? Jogando aviãozinho. Está compreendendo? Então a palavra é com respeito, com segurança, com uma boa explicação, com responsabilidade. Quando o povo babilônico construiu a Torre de Babel, lá na Baixada em Babilônia, a propriedade era do mar. O dilúvio tinha diminuído, tinha secado as águas, e o mar também tinha diminuído. Mas a propriedade ficou do mar. Devido ao mar diminuindo, então, tudo que você faz sem orar a Deus, sem pedir direção, dá errado. Principalmente quando se trata da vida espiritual. O assunto comum, você pode fazer um projeto, quer dizer, os pagãos fazem projetos que dão certo. Por que dá certo? Porque os pagãos, eles têm uma bênção dada por Deus chamada graça comum. Deus já pôs o projeto na mente dos pagãos para uso da tecnologia e eles projetam e dão certo. Mas quando se trata da vida espiritual, algo que devemos fazer tem que consultar a Deus. E ali naquele local, Babilônia, acharam um vale. E disseram, vamos aqui fazer uma torre. E construiu a torre, como nós sabemos. E ali criou a origem da confusão. Mais tarde a cobrança veio. A cobrança divina veio sobre Babilônia, já veio. Ainda vai vir sobre o resto da Babilônia, hoje chamado Roma. Mas a de Babilônia veio. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Jeremias 41, 41. Aqui vamos avaliar a palavra de Deus para nossa orientação melhor. Senão, a gente fica muito sem informação sobre o que lê. Às vezes você lê, mas não teve aquela devida informação como se deveria. E quando
não tem a informação como se deveria, então você fica também mal informado e mesmo que está bem, mas não está. A informação é para que a palavra de Deus venha nos, cada momento a mais, nos orientar de uma maneira toda especial. A palavra de Deus é no livro de Jeremias, capítulo, já vai lá para o capítulo 51, eu falei 41, mas é mais para frente. E a palavra de Deus, o Senhor da glória, aqui venha, encontrou? Encontrei. Jeremias capítulo 51, vamos ver o que diz a palavra do profeta de Deus. Para nosso melhoramento nesta boa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Jeremias 51, a partir dos versículos também 41. 41. Que alguém quer ler? Pode ler. Como foi tomada, né? Das Tanak. Cesar. 41, lê, Conceição. Pode ler. Pode, irmão. Como foi tomada Cesaque, apanhada de surpresa agora de toda a terra, como se tomou Babilônia os planos das nações, como se tornou Babilônia um espanto das nações. Ai, O mar, Versículo 42. o mar, o mar subiu sobre a Babilônia com a multidão das suas ondas, se cobriu. Se cobriu. Isso. Agora analise o versículo 63, do mesmo capítulo. 63. Isso. É, 63. E será que acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do rio Eufrates? E versículo 44, 64. E dirás, assim será fundada Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão até aqui as palavras de Jeremias. Por isso que nós temos que ter cuidado. A palavra que pregamos é a mesma que os anjos pregam. Nós vamos dar, antes de fazer esse comentário, vamos para o contexto dessa palavra, lá no Apocalipse, capítulo 18, verso 21. Quem encontrar pode ler. Apocalipse 18, 21, exatamente. No Apocalipse, para compreender a função da natureza e a advertência dada por Cristo Jesus, usando os mensageiros, anjo do céu e anjo na terra. Somos nós os mensageiros de Deus. Pode ler. Pode ler. Vamos. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. Os irmãos compreenderam como você tem que ter cuidado no pregar? Você vai mandar Jesus queimado, o diabo, os anjos não mandam. A gente tem que pregar a palavra que ela condizendo com o que o anjo diz. Fazendo esse parêntese, Jesus disse: ide e expulsai. Agora você coloca um acréscimo a mais, porque os anjos, o que o Deus fala na boca do profeta, no coração, é a mesma profecia que o anjo prega. Então Jeremias estava pregando a destruição de Babilônia por causa dos seus muitos pecados. E até mesmo denotando como a Babilônia haveria de
Mas voltando ao assunto, quando Jesus manda expulsar demônio, nós estamos cumprindo uma ordem. Mas quando manda Jesus queimar o diabo, nós estamos dando ordem para Jesus. Então esse é o grande perigo da distorção da doutrina falsa, referente à origem e referente ao pensamento distorcido. Agora o anjo aqui em Apocalipse profetiza contra a Babilônia da mesma maneira que Jeremias profetizou. Quando Jeremias terminou os comentários de Babilônia, disse ao seu seguidor: pega uma pedra, toma uma pedra e joga no rio Eufrates. Era uma simbologia que Babilônia queria ser afundada como aquela pedra foi afundiosa. E assim dirá: será afundada Babilônia e não será jamais. Quem acompanha a história, tem um pouco mais da época de Daniel, Babilônia foi conquistada pelos persas e depois Babilônia, hoje ela já se encontra 250 metros no fundo do mar na Pérsia. Imaginam bem, por causa dos muitos pecados de Babilônia. Agora, Jeremias